Ainda existe a tradição do dote em Israel? Em algumas famílias, sim, até hoje. Olha só, né, gente? Não tem como fazer uma relação com os dias de hoje, né? Os pensamentos de nós, que nós temos, e de muitas pessoas, principalmente dos pensamentos das feministas, né? Que inclusive tem se alastrado no mundo atual. Elas podem pensar assim: a mulher não é um objeto. Não é assim que elas pensam? A mulher não é um objeto para ela ser comprada, porque o que está acontecendo ali é uma compra. Então a mulher não é um objeto para ser comprada. Porém, gente, a ideia não é essa de ser comprada. No tempo bíblico, tá? O princípio disso, gente, não é de comprar uma mulher. Não. O princípio disso, gente, é tudo o que eu posso fazer pra mostrar pra você, mulher, o seu valor, pra sua família. Olha como muda, gente. Olha como muda. É isso que quer dizer. A pessoa, o noivo, ele quer dizer assim: a sua família precisa ver, porque o dote também era pago para a família, tá? Não é só para moça. Então a sua família precisa ver e saber que você tem valor, e muito valor. Então eu não posso ir lá somente tirar você da casa dos teus pais, né? Que te ama, que te cuidou com todo carinho desde pequena. Você é preciosa para ele. A sua mãe vai perder o convívio com você. Eu preciso dar para sua família alguma compensação por isso. Eu estou tirando você da sua família. Tirando você, que é uma pessoa de grande valor no meio da sua família. E você, mulher, tem um valor incalculável para mim. Esse é o princípio, gente. Olha a diferença. A diferença, né? Enquanto as feministas falam, é um objeto. Tá comprando uma mulher. O princípio é totalmente nobre, vamos falar no português claro, de macho, né? De homem de verdade. Então não é um princípio de mercadoria, gente, de compra de alguém, mas é um princípio de eu quero, eu desejo tanto que você tem um grande valor para mim. Lembrando que nós vamos dividir esse vídeo até só Jesus que sabe, porque eu acredito que ele vai ficar um pouco grande, né, gente? Porque é um vídeo de estudo, é um vídeo em que não dá pra fazer uma coisa tão pequena, tão rasa. Então eu pensei, é importante falar tudo e mais um pouco sobre isso. E se não der pra entrar tudo em junho, a gente continua em julho, né? Sem problemas. Então, gente, vamos lá. 1 Timóteo 2,6. Fala assim, ó, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então, qual foi o preço pago pela noiva de Jesus? O que é que Deus, o Pai, lembra quem que paga o dote? O Pai do noivo. Pai de Jesus, Deus. O que é que Deus, o Pai, entregou para a família da noiva como dote? Não tinha ouro que pudesse pagar, né? Nem prata suficiente. No mundo não existia riqueza, altura, nem dinheiro, nem cedros do Líbano. Nada era suficiente que pudesse pagar o valor da noiva do Cordeiro. Então, o dote foi o sangue do seu filho, Jesus. Aleluia. Nada tem mais valor do que alguém morrer por você. Se nós pagássemos todo o dote que o moço de Abraão, né, que Abraão mandou pagar para Rebeca, mesmo assim, nem chegaria à altura, nem o que Jacó pagou por Raquel, 14 anos de trabalho, lembra? Se pagássemos todos os dotes que estão na Bíblia, nenhum desses dotes seriam suficientes, teria valor suficiente que se comparasse ao preço que o Pai, Deus Todo-Poderoso, pagou para adquirir a noiva do seu Filho Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você foi comprado por preço de sangue. Nada mais é precioso que isso, amado. Nada. Temos mais uma fase do Shidduchim, era a fase da escolha, da conversa, lembra? Temos mais uma, Ketubar. Ketubar é o contrato de casamento, gente. Hoje em dia nós temos a certidão de casamento. Ela não tem o mesmo valor legal da certidão de casamento, mas era um registro, era um contrato. Então, gente, só lembrando que o casamento, esse casamento da noiva entrar na igreja, né? E o noivo lá na frente esperando por ela, só foi acontecer na Idade Média, lembra que eu falei? Na época de Cristo,
porque antes da Idade Média não tinha isso. Tanto que o processo é um pouquinho diferente. Então era um acordo. Como existia o dote, que é dar uma ideia de compra, né? Porém, já expliquei que não tem nada a ver de comprar ninguém. Mas dá uma ideia de compra. Então, ele era um acordo comercial, tá? Quando se fala em acordo comercial, o que a gente pensa? Aqui na ótica ocidental, tá, gente? Que esquisito, que estranho, né? Mas não, tá, gente? Era uma coisa de valor, lembra? Era muito sério. Tanto que não existia coisa mais séria no relacionamento entre acordos comerciais. Então se fazia um ketubá. Em hebraico significa o que está escrito ou conforme foi escrito, tá? Ketubá, o que está escrito, conforme foi escrito. Então, na ketubá estava escrito todas as responsabilidades. Essas responsabilidades matrimoniais, tá? E o noivo e a noiva assinavam a ketubá. E olha só, gente, uma coisa interessante. A ketubá, tinha um valor muito maior do que a própria noiva. E olha que a noiva tinha um grande valor, lembra? A ketubá tinha muito mais. Então, a noiva recebia, né? A ketubá era entregue para a noiva. Ela levava para casa. Isso acontece até hoje, tá, gente? E o que a noiva faz com essa ketubá? Ela coloca a ketubá numa parede em que toda a família tem acesso. Fica num lugar de destaque. Todo mundo que entra na casa vai ver a ketubá. E dentro da ketubá, tinha dentro da ketubá todas as especificações desse contrato de casamento. Tanto que ela é lida integralmente durante todo o casamento. Tanto que no dia de se casar, ela é lida também. Então, dentro da ketubá, há uma garantia muito forte para a noiva. Olha só como vinha, gente. Vinha da seguinte forma. A maior parte desse documento eram as obrigações do noivo para com a noiva. Praticamente 80% da ketubá eram obrigações, especificações do noivo para com a noiva. E olha só, nessa ketubá, a família da noiva podia também colocar mais obrigações se quisesse. Então, olha só, afinal de contas, o noivo, está trazendo para ele essa preciosidade, que é a noiva. Ele está retirando essa mulher preciosa da família dela, trazendo para ele. Então, nessa ketubá era preciso estar escrito todas as obrigações dele para com ela, de sustento, né, de alimentação, de vestes, de moradia. Inclusive, gente, tem ketubá mais antiga que vem falando assim: se essa noiva fosse sequestrada, olha só, alguém viesse e sequestrasse essa noiva, o noivo era obrigado a pagar o resgate. E isso depois do casamento, tá? Depois de casado, se ela fosse sequestrada, ele teria obrigação de pagar esse resgate. Então é mais um termo que o noivo é obrigado a ter, né, todos os relacionamentos com a noiva. E tem algumas obrigações relativas à noiva também, não é só para o noivo. Então vinha na ketubá, caso acontecesse um divórcio, o noivo teria que pagar para a noiva 10 vezes mais o valor do dote que foi pago. Quando ele casou, lembra? Foi pago um dote. Se divorciasse, teria que pagar 10 vezes esse valor. Nos tempos antigos, gente, essa era a garantia de que jamais haveria um divórcio, né? Outra curiosidade das ketubá, gente, elas podem variar, tá? Às vezes pode ser colocado um outro acordo. Em algumas, vinha o termo em que o noivo era obrigado a prover para a noiva, né? Agora, esposa, não só noiva. Caso ele morra, ele teria que deixar, antes de morrer, claro, né, uma provisão de sustento como garantia para ela. Então, conclusão, gente, a ketubá era algo que protegia a noiva, né? Tanto que era uma proteção grandiosa. Algumas pessoas falam que os casamentos antigos não eram tão favoráveis às mulheres, só que estão enganados. Eram extremamente favoráveis às mulheres, que eram as noivas. Ou seja, o homem casava mesmo porque ele amava, né, gente? Porque ele queria muito essa mulher. E agora, trazendo para a nossa vida espiritual, que do Senhor deixar para nós, é a nossa ketubá, gente. É o que está escrito. Lembra o que quer dizer ketubá? É o que está escrito na Bíblia. Tem tudo que a noiva precisa saber sobre o noivo. Tem tudo que a noiva precisa saber sobre o que o noivo deixou para a noiva. Aleluia. Tem tudo o que ela precisa saber, o que o noivo preparou para ela. E
o que vai entregar de valor para ela, de precioso, para esse acordo de casamento acontecer de uma forma legal, legítima, boa. Temos a nossa Ketubá, a palavra de Deus, que nos garante a proteção, o sustento, livre de divórcio. O nosso noivo nos escolheu primeiro, nos amou primeiro. E Ele quer que a gente o conheça todo dia mais e mais, que nos aproximemos mais e mais dEle, porque Ele vem e vem buscá-la, vem nos levar para Ele. Porque o dote já foi pago, o seu sangue precioso naquela cruz já foi pago, fomos comprados. Vem a segunda fase, lembra? Tá tudo decidido. Né? Só para relembrar o que a gente fez aqui. Passou a fase do Shidduchim, lembra? Que era a fase do encontro, a escolha, depois teve a conversa, depois rolou o dote, teve o acordo firmado e agora vem a segunda fase desse relacionamento, que é chamada Eruzim. Parecido, né? Ou chamado de Kiddushim, separação ou santificação. Vamos voltar lá para a época de Jesus. Então já aconteceu o Shidduchim, certo? Eruzim ou Kiddushim. João 14, 2. Essa fase aqui, ó, essa passagem em João 14, 2, está relacionada a essa fase, tá, gente? Está relacionada ao Eruzim. Por quê? Porque a palavra serve tanto para separação. Por que a palavra, gente, serve tanto para separação quanto para santificação? João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Gente, agora sim, ó. Essa parte aqui de João 14, 2 está muito relacionado com essa fase, tá? De Eruzim. Por que a palavra serve tanto para separação quanto para santificação? Porque o que quer dizer ser santo, gente? Quer dizer separado, não é? E em hebraico, essas duas palavras são a mesma palavra, gente. Então nessa fase, olha só, os dois jovens, eles se separam por um período, e esse período é aproximado de 1 a 2 anos, tá? Por quê? Porque é preciso a separação, né? É preciso esse tempo de separação. A fase de Shidduchim, ela é muito rápida, né? Até chegar a Ketubá. Lembra que é o acordo do casamento. Então, na hora do contrato, que é a Ketubá, ainda não é o casamento, gente. Estão noivos. Os acordos são firmados, né? Para a sociedade, para a família. Vai acontecendo uma reunião para firmar isso aí, para isso acontecer. Então a noiva vai para a casa dos pais e o noivo vai para a casa do pai. Durante quanto tempo? De 1 a 2 anos eles ficam separados. Pode ser que eles possam se ver, tá? Só que a ideia não é o momento de estarem juntos. Então nesse período, os dois precisam de um prazo para se organizar. Eles vão se preparar para o casamento. Então a noiva, o que ela vai fazer? Nesse tempo de separação, vai preparar o enxoval, né? Mas também as suas habilidades para ela ser esposa, mãe, dona de casa. Ela vai se aprimorar nisso. Então, às vezes, ela mesma trabalhava e ajudava em casa, na área financeira também. Na casa dos pais. Porque o que diz em Provérbios, gente? Não fala de uma mulher virtuosa? Não dá a entender que a mulher, ela é uma microempreendedora? Então ela vai começar a correr atrás para se tornar essa mulher virtuosa, com mais habilidades. Vai procurar aprender muito mais coisas. Para quê? Para agregar ao casamento. Se fosse hoje em dia, seria assim, um curso de noiva. Sabe esses cursinhos que tem, principalmente no Instagram? Gente, tô aqui com o meu curso, 4 dias gratuitos para eu te dar umas dicas de como você ser uma noiva. E depois dos 4, o que vem? O curso pago. Não é assim que funciona? Claro que é. Faz só o curso gratuito, mas se você quiser se aprimorar, faz o curso pago. É a mesma coisa, que é mais avançado, tem mais dicas, tem coisas que no curso gratuito não é mostrado, que é uma estratégia, claro, uma isca, né, gente?
que a gente já sabe. É mais ou menos isso, como se fosse um curso de noiva, na raça, na prática. Ela ia aprender a ser a sua melhor versão. Agora vamos ver o noivo. E o noivo? O noivo também volta para casa do pai. Inclusive, gente, isso acontece até nos dias de hoje. Inclusive, se eu não me engano, acontece mais com os árabes até do que com os judeus, tá? Então, em Israel, há muitas construções de casas, inclusive umas em cima da outra. Dá a impressão que nunca terminam. Estão construindo, construindo, construindo. Sabe aquelas casas de vários andares? Então, para cada andar ali, é a casa de um filho. Esse pai vai construir, né? Ele vai construir uma casa em cima de casa. E é da casa dele. Em cima da casa dele. E ele vai fazer isso para todos os filhos dele. Por quê? Porque a noiva vem morar na casa desse pai. Lembra a Rebeca? A Rebeca veio de encontro com Isaac. Então a noiva, ela vem morar dentro da casa do pai. Não é uma casa construída em cima da casa dos pais dela. É dos pais dele, do noivo. Então, naquela época, a gente era o pai do noivo que tinha essa responsabilidade. Em João 14:2, você vai ver. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar na casa do pai. A noiva vai para a casa do pai desse noivo. E quando a noiva for? Tudo tem que estar pronto, gente. A casa tem que estar pronta. O sustento tem que ter. Os móveis precisam estar dentro dessa casa, tudo organizado. Por isso que é dado esse período de separação de 1 a 2 anos para organizar isso, para correr atrás. E durante esse período, a noiva deve se preparar. Por quê? Porque a qualquer momento, não tinha uma data, ó, tinha uma previsão, mas não tinha uma data, ó, tal dia do mês, tal, do ano tal, eu vou vir te buscar. Então ela tinha que estar se preparando, porque a qualquer momento ela não sabe quando o pai do noivo ia terminar essa construção, porque aí o pai ia enviar o noivo para buscar ela. Ela não sabia, então ela tinha que usar todo esse tempo dado para ela nessa época de separação para se preparar. Com certeza, gente, antes de 1 ano até, esse noivo ia aparecer. Então ela sabia que ela tinha mais ou menos 1 ano de folga, de separação, para se preparar, para conhecer mais sobre esse noivo, os gostos, estudar mais sobre esse noivo, entender mais sobre a vida dele, sobre o casamento, né, que estava para acontecer, o casamento dela com esse noivo. Ela tinha esse tempo para entender qual era o papel dela dentro desse casamento. Então, a partir de 1 ano para frente, entre 1 a 2 anos, esse noivo podia vir a qualquer momento buscá-la. E é nessa época em que essa noiva precisa estar preparada, precisa estar atenta, com tudo pronto, pois quando a trombeta tocasse, ela já ia estar sabendo que o noivo estava próximo, o noivo estava chegando. Então ela precisa se vestir o vestido de noiva rápido, ela precisaria estar no ponto de encontro para eles se encontrarem e então selarem de fato esse contrato de casamento. Gente, um dia para Deus é como 1000 anos, não é? A Bíblia fala. Há quantos 1000 anos o nosso noivo já foi nos preparar lugar? 2000 anos? É isso? 2000 anos é como 2 dias ou 2 anos. Sim, Jesus está voltando para as bodas do Cordeiro. A partir do 1º ano até o 2º ano, em qualquer momento, gente, esse noivo pode estar chegando. Para quê? Para arrebatar a sua igreja. João 14:3. O que se refere? Novamente a esse relacionamento, né? É uma analogia com o casamento judaico, gente.